quando derruba muralhas, para quem está no exército do Senhor, como Josué, é celebração. Para quem está no exército contrário, dá medo. Mas creia naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e os nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Querido, eu quero tratar hoje de um tema que tem tudo a ver com o que já foi ministrado esta noite neste lugar. Quero falar sobre predestinação. Predestinação. Não tenho a ousadia hoje neste lugar de tentar esgotar o tema, até porque é um tema que é discutido desde os primórdios da igreja até os dias de hoje. Mas eu quero trazer o entendimento bíblico quando o Senhor fala sobre predestinação. Obrigado. Quando nós tratamos do assunto, querido, sempre surgem algumas dúvidas e discussões. Quais? A primeira é, será que Deus tem filhos prediletos? Será que Deus ama alguns e outros não? Será que já nasceram pessoas escolhidas por Deus para serem salvas? E já teriam nascido pessoas condenadas por Deus a uma vida eterna, longe do Senhor, em perdição, em sofrimento? Essa é uma discussão que vem durante muito tempo. Será que o ser humano ele já nasce com uma predestinação dada por Deus, dizendo, olha, vai ser só isso na terra e acabou? Será que dentro do que nós conhecemos sobre Deus, há a possibilidade de Deus fazer nascer na mesma família 2 filhos e Deus diz assim, esse aqui eu vou salvar, esse aqui vai para o inferno? São dúvidas e conceitos que muitas pessoas carregam consigo. E hoje nós precisamos ir à luz da palavra de Deus para entendermos no que nós fomos predestinados segundo a palavra de Deus. Um dos textos mais icônicos sobre o assunto, quando se trata de predestinação, está em Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Se puderem projetar esse texto, eu ficaria grato. Romanos 8, 29 e 30. Eu vou adiantando a leitura, diz assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos analisar o texto, né? O texto diz assim: de antemão Deus conheceu. Isso está falando, em primeiro lugar, da onisciência de Deus. Existem alguns atributos que só Deus tem. Não adianta Satanás tentar imitar, anjos não têm, pessoas não têm, atributos só Deus tem. E um deles chama-se onisciência. Ele sabe de todas as coisas, de tudo, independente do tempo. Porque nós temos uma limitação, porque nós vivemos dentro de um planeta, e dentro desse planeta o tempo se divide em 3 momentos: passado, presente e futuro. Deus não vive no tempo, Deus vive na eternidade. Vamos fazer assim, uma analogia bem rasa para você entender. Quando você está ali no meio daquela rua, você olha para um lado, você tem um limite de vista de um lado e você vai ter um limite de vista do outro. Agora, se você chegar a esse prédio que tem aqui na frente, mesmo ele tendo só apenas 3 andares, se você for lá no terraço dele, a sua visão amplia ou não amplia? Bastante. Você consegue ver até o outro lado da cidade. Quando em pé aqui na rua, você não consegue. Você vai conseguir olhar os 4 cantos da cidade. Quando nós habitamos no tempo, é como fôssemos essa pessoa aqui na rua, limitado. Você sabe do seu passado, você está vivendo o seu presente e projeta algumas coisas para o seu futuro. Deus é como se estivesse lá no alto do prédio.
De lá ele olha um lado, olha o outro e olha o presente. Então aquilo que aconteceu ontem na sua vida, diante de Deus, está acabando de acontecer. Aquilo que você está fazendo agora está acontecendo diante de Deus. E aquilo que vai acontecer no futuro, ele também já está acontecendo diante dele. Porque Deus não vive no tempo, ele vive na eternidade. E na eternidade, as fases são diferentes. Os estágios do tempo é presente, passado e futuro. Na eternidade, o Senhor revela que Ele era, Ele é e há de ser, há de vir. Então, a onisciência de Deus, Ele sabe todas as coisas. Então o texto está dizendo assim, olha, aquele, o Senhor que conhece todas as coisas, independente do tempo, Ele conhece e por causa disso Ele predestinou para quê? Vamos ler o texto. Predestinou para sermos conforme imagem de seu Filho. Então a única coisa que Deus determinou no céu, a primeira coisa que Deus determinou no céu antes de nós nascermos, é que todo ser humano nessa terra fosse imagem e semelhança de Deus. Pergunto, se Ele pega todos e diz assim, todo ser humano que nascer na terra será imagem e semelhança minha. Ele está fazendo distinção de pessoas? Está? Não. Por quê? Porque Ele está estabelecendo todos. Não é à toa que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus foi formar o homem, se reúne o Deus Trino e diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o que é que Deus predeterminou para a nossa vida? Que predestinação é determinar com antecedência, é predeterminar. Ele predeterminou que todos que nascessem da terra poderiam, e a gente vai ver já as regras, ser imagem e semelhança dele. O que significa ser imagem e semelhança? Imagem, aparência externa. O corpo de Cristo, quando veio na terra, era igual de um ser humano, de um homem. Porque essa é a imagem externa de Deus. E semelhança, ter o caráter e o atributo interno de Deus em nós também. Assim como Deus é santo, o homem pode buscar santidade? Vamos lá, gente, vamos participar? Sim. Assim como Deus é bom, o ser humano, se ele quiser, ele pode se tornar bom? Sim. Então, todos os caráteres, os atributos que tem dentro de Deus, de personalidade, o ser humano pode ser semelhante. Por isso é que o homem é imagem, externo, semelhante, interno. Naturalmente, o texto diz que ele predestinou a sermos a imagem ou a semelhança no texto? Ah, como seria bom esse texto na tela. Alguém pode descer lá e ajudar a colocar esse texto na tela? Para ser imagem e semelhança de Deus. Se não der, eu desço lá e peço para colocar. Alguém pode fazer esse favor para mim, por favor? Predestinou para sermos conforme imagem e semelhança de Deus. É assim que está no texto? Pega a sua Bíblia aí, online aí. Abra aí. Eu quero que você confira comigo para nós termos melhor entendimento. Porquanto, é Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Perdão por não ter repetido a referência. Portanto, aquele que de antemão, ou seja, que conhece todas as coisas, também predestinou para sermos conforme a sua imagem. Está aí imagem e semelhança? Está a imagem e semelhança? Está só imagem. Então o que Deus predestinou é que todo mundo nascesse com uma formação física corpórea igual a dele. Agora, a semelhança é com o passar do tempo. Semelhança a Deus nós vamos adquirindo com o tempo. Nós vamos adquirindo na jornada. Nós vamos adquirindo andando com Ele. Não é à toa que quando a gente convive muito tempo com uma outra pessoa, as pessoas chegam e dizem assim, você está parecido com fulano, né? Você fala igual a ele. Tem algumas situações que até é interessante, né? Dos casais, muitos anos casados, tem uns que olham e dizem assim, caramba, vocês estão até com a aparência parecida.
Por quê? Porque vão se assimilando com o passar do tempo. Vieram de duas famílias diferentes, duas culturas diferentes, duas educações diferentes, mas eles vão convergendo e agora vão se tornando semelhantes. E quando torna semelhante, a coisa dá certo, porque tem vão buscar os mesmos gostos, os mesmos alvos, os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, e aí vão tornando essa semelhança. Então o Senhor predestinou de antemão para sermos imagem. A semelhança vem com o tempo. Ok? Na continuidade, esse desejo de Deus é que todos cheguem a esse propósito. Um outro texto da Bíblia que fala sobre predestinação é Efésios 5:5. Efésios 5:5 diz assim: porque Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filho. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Oi? Acho que é isso, não é isso? Não? Então, perdão. Deixa eu procurar aqui. Vou já passar a referência correta. A gente erra de vez em quando também. Que bom, né? Somos humanos. Vamos lá. Vou procurar esse texto, que ele é muito importante também. Vamos lá. 1:5. É 1:5, não é 5:5, tá? Efésios 1:5. Obrigado, Robson, por ter avisado. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filho. Então, preste bem atenção. Primeira coisa que Deus nos predestinou na terra, que todo ser humano nascesse à imagem e semelhança dele. A imagem já veio no pacote, a semelhança é com o tempo. Com isso, nós já nascemos filhos de Deus? Não. Nós nascemos criaturas formadas por Deus. Efésios 1:5 diz o quê? Também, antes de nascer, o Senhor predestinou que nós poderíamos nos tornar filho de Deus. É obrigado? Não, quem quiser. Por isso que ele diz, nos predestinou para Ele para adoção. Aí tem um processo de adoção. Como é que funciona um processo de adoção? Alguém nasce biologicamente em uma família. Vamos dizer que ele nasceu biologicamente na família A. Mas a família B o adotou. Então agora ele passa a ser membro de qual família? B. Ele nasceu na família A, mas foi adotado pela família B. Quando os ascendentes dessa família A falecerem, essa pessoa tem direito de herança? Não. Ela vai ter direito de herança na família que o adotou, na família B. A mesma situação, nascemos todos predestinados a ser imagem e semelhança de Deus. Imagem já veio, semelhança nós vamos querer ou não, e tornar filho de Deus também, o Senhor diz assim, olha, a porta está aberta, todo mundo que quiser, basta vir a mim. Basta entrar por meio de, o texto diz, nos predestinou para Ele, para a adoção, por meio de Jesus Cristo. Eu entro pela porta chamada Jesus, não é à toa que ele se declara, eu sou a porta. Eu entro pela porta chamada Jesus, eu aceito Jesus e agora eu sou adotado. Eu passo pelo processo de adoção para me tornar filho de Deus. E isso não foi outra coisa, senão um benefício, um beneplácito que veio da vontade de Deus. Vamos caminhar mais um pouco? Então fica bem claro, querido, que ao nascer, Ele nos predestinou para ser imagem de Deus. Semelhança, depois nós vamos adquirindo. Mas continuando, voltando no texto de Romanos 8, 29 e 30, diz assim, também aos que Deus predestinou, Ele chamou. Quem foi que Ele predestinou? Todos os que nasceram na terra. Predestinou ter a imagem dEle, predestinou que quem quisesse a semelhança se aproxime dEle, e predestinou que quem quiser ser filho, entre por Jesus Cristo. E como é que esse processo funciona? O texto diz, a esses que antes de nascer predestinou, depois que nasceu, Ele chamou. Por isso que Ele faz um convite quando vem na terra, vinde a mim,
todos vós. Ele fez distinção? Ele disse que ele chamou a todos. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, nesse contexto, predestinação seria um projeto estabelecido por Deus, que ele diz assim, olha, eu tenho um projeto excelente. Você já é imagem, mas eu tenho um projeto para você se tornar semelhança, ter a minha semelhança, para com isso você se tornar filho. Então, eu estou fazendo um convite. Todos que quiserem, venham. Entre pela porta chamada Jesus, e você vai ter a semelhança e vai se tornar filho. Então, ele não deixou ninguém de fora, ele deu essa opção. Continuando o texto de Romanos diz, e ao que predestinou chamou, e aos que chamou ele também justificou. O que é justificar? É agora dar um aval sobre aquela pessoa, justificando, tirando dela aquilo que impossibilitava dela entrar neste futuro planejado por Deus. Aí Jesus entrou em cena, morreu, salvou, para salvar as nossas vidas. Agora vamos emendar toda a linha para você entender. O Senhor, antes de nascer, ele disse assim, olha, vai nascer na terra? Já vai nascer a minha imagem. Tem um projeto para você, ser semelhança e filho. Então, Jesus veio na terra e disse assim, todos que quiserem ser filhos, semelhantes de Deus, venham, entrem pela porta. Na hora de entrar pela porta, alguém pode dizer, esse aí não. Esse aí já aprontou todas. Já matou, já roubou, já fez isso, aquilo, outro. Então Jesus diz assim, quem eu chamo e aceita, eu já justifiquei. Porque na hora que eu morri na cruz, o meu sangue justificou. Por quê? Porque a lei, lá no começo, dizia que para haver perdão de pecado, tinha que haver derramamento de sangue. Essa era a justificação. O pecado dele está perdoado porque o sangue foi derramado. Amém? Então, ele chamou, justificou. E no futuro, o texto também diz que aos que ele justificou, ele também glorificou. Aleluias! Então, o projeto de Deus é esse. Nascemos na terra, já a imagem dele. Ele nos chama através de Jesus Cristo para se tornar semelhante e filho. Você pode ter todos os erros da vida, não tem problema, Jesus já pagou com o preço, com o sangue, você tem direito a entrar nessa justificação, você tem direito a entrar nessa porta, você tem direito a se tornar filho de Deus, você tem direito a ser semelhança de Deus, ter a semelhança de Deus na sua vida. E quem está falando isso é as Escrituras. Para não ficar alguma dúvida, eu sei que o tema é complicado, eu vou tentar trazer mais alguns detalhes. Quando a palavra predestinação aparece na Bíblia, normalmente ela aparece no Novo Testamento. E ela vem de um termo grego chamado proorize. Escuta aí o texto. Proorize. Isso soa com uma palavra em língua portuguesa, não soa? Qual a palavra que soa mais próximo? Priorize. É a mesma palavra, querido. A mesma palavra no grego para predestinação é a mesma palavra para priorizar. Priorização. É o mesmo termo. É a mesma palavra. Então, querido, predestinação está diretamente ligado com aquilo que eu e você priorizamos. Então, ninguém nasceu já com um futuro lá na frente definido. Esse aqui pode fazer tudo na vida e vai ser salvo, esse aqui pode fazer o que fizer, está condenado. Não. O que vai nos levar no resultado final é o que você prioriza hoje. É o que você prioriza agora na sua vida. Vamos caminhar mais um pouco? Vou lhe dar um exemplo na Bíblia. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, Jesus se encontra com um homem. E a Bíblia não dá o nome do homem, mas dá uma característica. Um jovem rico.
E ele, correndo, se aproxima de Jesus e diz assim: mestre, 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 bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus já começa olhando e diz assim: ó, minuto, meu filho. Primeiro, por que me chamas de bom? Bom só Deus. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu não posso ser bom, porque se Jesus fosse bom demais aqui na terra, ele salvava até quem não queria. Então ele colocou um limite para ele mesmo. Ele diz assim: bom é o Pai. Você quer ser salvo? Muito bem, tem algumas coisas a você fazer. Primeiro, guarde os mandamentos. Não roube, não mate, não engane, tal. Antes de Jesus terminar a lista, ele já pula e diz assim: mas eu faço isso desde a minha mocidade. Jesus: ok, parabéns. Passou na primeira fase, vamos para a segunda. Quer me seguir? Vende tudo que tem, dá aos pobres, me segue e eu te darei um tesouro no céu. Veja bem, o Senhor está dizendo o que é que ele precisava priorizar naquele momento e o resultado da prioridade dele. É pecado ser rico? Não. Todo mundo para seguir Jesus tem que fazer isso, vender tudo, dar para os pobres para seguir Jesus? Não. Foi o que Jesus estabeleceu para aquele homem. E diz para ele: você está priorizando suas riquezas hoje. Mas vamos trocar de prioridade? E a Bíblia diz que aquele rapaz ficou triste. O versículo 22 diz assim: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser riquíssimo e dono de muitas propriedades. Qual era a prioridade daquele rapaz naquele momento? A sua riqueza. Vai levar ele a um destino? Vai. Se bom ou ruim, a Bíblia não diz. Mas o Senhor disse assim: se você trocar de prioridade hoje, eu te garanto um lugar no céu. Eu te garanto um lugar junto comigo no céu. Eu te garanto o que você está procurando: vida eterna. O rapaz resolveu priorizar o quê? As suas riquezas. Há um texto paralelo, salvo engano, de Marcos, que Jesus disse assim: Jesus, quando olhou para aquele rapaz, o amou muito. O amou muito, por isso fez esse desafio para ele. Porém, aquele jovem que nasceu imagem de Deus, que estava lutando para ser a semelhança de Deus, porque guardava os mandamentos, mas quando o Senhor o chamou, o desafiou para ter a vida eterna, ele não priorizou andar com o Senhor. A Bíblia não fala mais nada sobre este jovem. E eu, sinceramente, quero acreditar que, até pelo temor que ele tinha no coração, quem sabe mais tarde ele se arrependeu, mudou de vida, seguiu Jesus e foi salvo. Né? Que bom que pudesse acontecer assim. Então, o que é que eu quero te mostrar com este exemplo? Aquilo que você prioriza hoje determina, predestina quem você será amanhã. Então, predestinação está muito ligado ao que você prioriza na vida. E isso acontece até nas questões naturais do dia a dia. Quando você quer chegar a uma determinada profissão, você não pode ficar estudando 2, 3, 5 profissões. Você faz o quê? Prioriza em uma. Você faz faculdade específica em uma profissão. Se você quiser mudar de profissão, o que é que você faz? Você deixa aquela de lado e agora você vai focar em outra, vai priorizar em outra. Porque naquilo que você prioriza, vai definir o seu destino. Todos os seres humanos que eles nasceram para ser a imagem de Deus, com um convite para ser semelhança de Deus, com um convite para salvação, com um convite para um dia se reencontrar com o seu Criador. Todos nós fomos chamados, todos, indistintamente. Agora, tem um detalhe na adoção, quando nós falamos da adoção de Deus, que é diferente da adoção da terra. Na adoção da terra, quem escolhe? Os pais, é isso? Os pais vão adotar e que vão lá e escolhem a criança. Na adoção divina, Deus fez o contrário. Ele deixa à nossa disposição nós escolhermos sermos adotados. Se nós quisermos, sim. Se não quisermos, Ele respeita a nossa posição.
Assim, querido, o que define o nosso destino na vida são as consequências dos caminhos em que nós escolhemos. E isso não acontece só com pessoas. Isso acontece inclusive com nações, com povos, com países. Conforme a escolha deles, define o futuro deles. Tem um texto na Bíblia que chama muita atenção. Você já ouviu falar, né, que Israel foi um povo escolhido por Deus, sim ou não? Mas você sabia que Israel não foi a primeira escolha de Deus? Que Israel não foi a segunda escolha de Deus? Israel foi a terceira escolha de Deus. Antes de chamar Israel, ele chamou 2 outras nações. E as nações não quiseram ser povo de Deus. E aí ele teve que partir para a terceira opção. Ele foi chamando um após outro. Aqui um diz assim, eu topo. Por quê? Porque ele deixa a porta aberta para nós escolhermos. Onde está isso? Em Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19, versículo 25 e 26. Diz assim, naquele dia Israel será o terceiro, como com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos abençoou, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. O texto está bem claro, dizendo que na escolha de Deus, primeiro ele escolheu o Egito, e os convidou para ser o meu povo. O que aconteceu com o Egito? Eles aceitaram o chamado de Deus? Não. Eles priorizaram a idolatria. Por isso eles tinham centenas, milhares de deuses. Então, como eles não priorizaram o chamado de Deus e sim a idolatria, perderam a oportunidade de, no futuro, ser o povo de Deus. Depois ele chamou os assírios. Chama os assírios e diz assim, olha, venham, eu criei vocês, obra das minhas mãos, para ser meu povo. Os assírios disseram, não, a gente prefere a violência. Não queremos muito não, conosco o sistema é bruto, é no braço. E foi o povo mais violento que teve na história dos impérios mundiais. Para você ter ideia, sabe qual era, aqui no Brasil, domingo à tarde é horário de futebol, né? O pessoal vai para os estádios, vê a galera correr atrás de uma bola, fazer um gol e... Sabe qual era o esporte dos assírios? Assim, à tarde, eles pegavam o cara que era inimigo, amarravam um braço num cavalo, um braço no outro cavalo, uma perna num cavalo, uma perna noutra, e o pessoal ficava gritando, vai, vai, vai. Aí cada soldado dava uma espetada com a espada nas poupanças do cavalo, e cada cavalo corria para um lado. Sacava os 2 braços, as 2 pernas, ficava só o corpo batendo no chão, e a galera... Aí Deus diz assim, isso aqui não dá para ser meu povo não. Vocês são muito ruins, são muito violentos. Tira. Aí Deus agora pega um povo que estava escravo lá no Egito e diz assim, vocês querem ser meu povo? O pessoal, nós queremos, porque o negócio aqui está pegando. Então beleza, venha ser meu povo. E o Senhor os chamou como mão forte e poderosa, os tirou de lá e constituiu eles como povo de Deus. Como um povo do qual o Messias nasceria para ser salvação para as demais nações da terra. Então veja bem, querido, o que determina o que nós seremos amanhã, o que determina a nossa salvação amanhã, o que determina a nossa vida amanhã, é aquilo que nós priorizamos hoje. O Egito priorizou os seus deuses, a Síria, o seu grau de violência, Israel priorizou Deus. Na hora que priorizou Deus, se tornou a nação escolhida, o povo escolhido por Deus. Então, querido, quando nós falamos de predestinação, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, todos nós temos a mesma oportunidade. Não existe essa questão de dizer assim, fulano já nasceu para ser salvo, esse aqui pode fazer o que fizer, Deus ama tanto que vai ser salvo. Não existe isso. Como também não existe, esse aqui nasceu, não tem jeito para ele, pode fazer o que fizer, esse aqui vai ser condenado. Por isso que eu sempre digo, ninguém quando nasceu, Deus olhou do céu e disse assim, olha, mais um bandidinho nasceu lá em Cunha.
Isso não existe. O que Deus olha do céu e diz assim: nasceu um que é a minha imagem. E ele terá todas as oportunidades de ser semelhança em meu filho. Por isso é que tem igreja com porta aberta, tem gente pregando, tem gente evangelizando, tem gente falando de Jesus, tem gente orando. Para quê? Para se cumprir esse propósito, essa predestinação de se tornar semelhante a Deus e filho de Deus. Um texto que eu quero ler com você, que mostra que todos têm a mesma oportunidade, está em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12. O capítulo 17 é a oração de Jesus, quando ele está lá no Getsêmani. Você já ouviu, né, que Jesus orou tão profundamente no Getsêmani que suou sangue. O que Jesus estava orando? Exatamente o que está escrito no capítulo 17. O contexto da oração que Jesus suou sangue está em João 17. No versículo 12 ele diz assim: quando eu estava com eles, ou seja, com os discípulos, guardava-os no teu nome, Pai, porque tu os me destes, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. O que Jesus está dizendo nesse texto? Jesus ali estava orando e prestando conta com o Pai. Pai, olha, eu vim cumprir a minha missão na terra. Todos os que o Senhor me deu, eu guardei, eu protegi, todos eles. E agora, Pai, quando eu vou morrer, eu estou prestando conta. Todos eles que vieram comigo, ouviram, aceitaram a palavra, o ensinamento, esses estão no caminho da salvação, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Aí você pode dizer assim: então, pastor, tem uma contradição aí, o senhor falou que tal, mas Judas já nasceu para isso. Não. Podia ser qualquer um dos 12. Qualquer um deles. Por que então é que Judas se tornou o traidor, o filho da perdição? É só ler a caminhada de Jesus. Vamos dar uma analisada nos discípulos? Pedro, camarada nervoso, pavio curto, explodia com facilidade, mas quando Jesus dizia: Pedro, sim, mestre, ele já era daquele que ele subia como um foguete e descia como uma pedra. Mudava muito rápido. Filipe, muito bom de conta, de cálculo, era o estrategista das caminhadas de Jesus. No dia que Jesus pegou aquela multidão e disse assim: olha, dei pão para eles comerem. Ó, Senhor, já fiz os cálculos aqui, nem que se a gente tivesse dinheiro, não tem nem onde comprar aqui perto. E para essa multidão aí, olha, ia precisar de muito dinheiro. Jesus disse assim: vocês não têm nada? Não, peraí que é só um minuto. Ele se correndo lá no meio: tem alguma coisa? Aí o menino disse assim: eu tenho um lanchinho aqui, ele me dá. Ó, Jesus, a única coisa que eu arranjei foi o lanche. Jesus, ótimo. Orou, multiplicou, todo mundo comeu. Eu fico imaginando Filipe, né? Lá na fila, né? Rasgando, porque diferente de filmes que pode passar por aí, né? Tem gente que acha que Jesus orou e fez aquela montanha assim de pão. Se isso acontece, ia haver um tumulto. Ia começar a passar um por cima do outro para querer pegar o pão e um morrer. O que Jesus fez? Ele rasgou e deu um pedaço na mão de cada discípulo. Cada discípulo ficou com um pedacinho de peixe e um pedacinho de pão, dentro de uma cestinha. Por isso que sobrou 12 cestos, 12 discípulos, 12 cestos. Cada um com uma cestinha. Quando ele rasgava o pão e ele dava, era na hora de rasgar o pão que o pão multiplicava. Multiplicava um pedaço para lá e o daqui ficava do mesmo tamanho. Quando o indivíduo comia lá, ele comia e o pão multiplicava na mão dele, porque pão multiplica na mão de discípulo, não é na mão de Jesus. A bênção que o Senhor libera multiplica na sua mão, não é na dele, porque ele não precisa, querida, é na sua mão. É na sua mão que você tem que entender que a bênção do Senhor, quando chega, ela tem que multiplicar na sua mão. Caminhos o Senhor dá, ensino também Ele dá. Então, para multiplicar na sua mão. Por isso é que todo mundo comeu e terminou com um pedaço na mão. Aí teve que devolver para o cesto. Encheu 12 cestos. Então, o Senhor, Ele para todos os discípulos, Ele deu oportunidade. E Ele deu uma oportunidade nobre para Judas. Qual?
seu tesoureiro do ministério dele. Mas o que foi que Judas priorizou durante a caminhada, carregando a bolsa com as ofertas do ministério de Jesus? Ele priorizou fazer o quê? Roubar. Ele priorizou a ganância do coração dele. No Evangelho de João, capítulo 12, diz que Judas era ladrão, porque roubava as ofertas que eram colocadas na bolsa. Por que ele se tornou filho da perdição? Porque durante a caminhada, ele decidiu ser ladrão. Ele decidiu roubar as ofertas. Por isso é que ele, por causa do que ele priorizou na vida dele, ele foi se encaixando lá na profecia, que essa profecia era para ser inclusive uma advertência para eles, porque todos eles conheciam. Mas ele, pela prioridade que ele teve, ele acabou lá. Os outros que priorizaram andar com Jesus, os outros que priorizaram caminhar com o Senhor Jesus, esses se tornaram apóstolos, homens do qual o mundo não era digno, que aonde chegaram, pregaram, evangelizaram, multidões se converteram. Homens que tinham pouco conhecimento, pouca escolaridade, homens de trabalho rude, mas que andando com Jesus, priorizando aprender com o Senhor, se tornaram mestres conhecedores da palavra. Porque naquilo que você prioriza, é o que você vai se tornar na vida. Na sua caminhada com Deus, querido, aquilo que você prioriza vai determinar que tipo de cristão você vai ser. Vai determinar como você vai alcançar o céu e a vida eterna. Então, querido, dentro desse tema, eu posso te garantir uma coisa: tudo é questão de prioridade. Você cumprirá um predestino daquilo que você prioriza hoje. E a pergunta que não quer calar é: o que é que você está priorizando hoje na sua vida? Porque aquilo que você priorizar hoje, será você amanhã. Ah, pastor, eu estou priorizando ser meio duvidoso, meio incrédulo, não acreditar muito nas coisas. Responde para você mesmo, qual vai ser o seu destino amanhã? Eu estou priorizando orar. Eu estou priorizando todo dia ter um devocional de manhã. Dá para projetar o que você vai ser amanhã? O que você priorizar hoje, querido? O que você está priorizando na sua vida hoje vai determinar o que você será amanhã. Ah, pastor, eu estou priorizando, descansar. Eu ando muito cansado. Querido, nós vivemos numa geração de gente cansada e preguiçosa que só pela misericórdia de Deus. Posso fazer um teste aqui? Vamos lá? Quantos preguiçosos nós temos aqui? Levanta a mão. É tanta preguiça que nem para levantar a mão não levanta. Essa foi maldosa, né? Só um ali se assumiu, ó. Levantou a mão. Os outros estão tão preguiçosos que não tem preguiça até de levantar a mão. Perdão pela brincadeira, que é para quebrar mesmo o clima do ambiente. Mas nós vivemos uma geração que as pessoas estão cansadas. Então, quando a gente fala assim, vamos lá, vamos servir a Deus, vamos orar, vamos numa célula, vamos sei o que mais, o que é que o indivíduo diz? Estou cansado. Se a prioridade dele hoje é o cansaço, ou o descanso para o cansaço dele, qual o futuro dele amanhã? Responde para você mesmo. Para você mesmo. Né? Estou cansado. Se você está cansado, querida, seria mais um motivo de você vir para a igreja, mais um motivo de você ir para a célula. Porque o convite de Jesus foi para quem? Para quem? Vinde a mim os que estão cansados. Então, o dia que você estiver cansado é o dia de você vir para a igreja. O dia que estiver cansado é o dia de ir para a célula. Porque o convite de Jesus é para os cansados. Fala agora para o irmão assim, bem, tirando teu corpo fora. Olha para ele e diz assim: acabou a tua desculpa, irmão. Fala aí para alguém do seu lado, joga a bucha para ele. Acabou a tua desculpa, irmão. Porque você que está cansado é que precisa procurar Jesus. É você que precisa ouvir o chamado de Jesus. Olha, até os amigos, as companhias que nos influenciam hoje, vai determinar, inclusive, o nosso caráter amanhã. Não é à toa que as nossas mães
quando via a gente andando com um colega, dizia logo o quê pra gente? Quem é esse menino aí? Quem você está andando? Com quem é que você está andando? Quem é esse menino aí? Qual é a família dele? Não é isso? Por quê? Porque sabia que conforme a companhia ia influenciar o filho ou não. Mas isso está na Bíblia, querido. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Provérbios 13, 20 diz assim: quem anda com sábios se tornará sábio, mas o que anda na companhia do insensato se tornará um homem mau. Que está dizendo, se você anda com sábio, você vai se tornar sábio. Agora, se você anda com um maluco da vida, um bicho grilo da vida, desculpa a expressão, mas você fala até pior. Se você anda com porra louca da vida, ele vai se tornar o quê? Está aqui a Bíblia dizendo. Um homem mau, uma pessoa mau, um mau caráter. Sim, exatamente. A Bíblia está dizendo. Se eu priorizo, querido, as desculpas da minha alma, eu não consigo fazer isso porque eu passei num trauma na minha vida. Eu vou ser o que amanhã? Um eterno traumatizado. Não, eu não faço, eu não acredito mais em ninguém, porque um dia eu fui traído. Você vai ser o que amanhã? Um desacreditado. Um desacreditado. Não vai fazer nada. Querido, nós não podemos priorizar as dores, as mazelas da nossa alma, os traumas da nossa alma, os problemas que nós passamos na alma. Porque se você priorizar as mazelas da sua alma, você vai ser o que no futuro? Um doente emocional. Cheio de traumas, cheio de problemas na sua alma. Cheio de fatores limitadores, porque doença na alma faz limites. Toda doença da alma produz uma barreira, um limite. E aí, nesse limite, você chega diante dessa barreira, você lembra da dor, você lembra do que sofreu, você lembra do que passou, e aí, se você não resolve isso na sua alma, aí você bate lá e diz assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Por quê? Porque você priorizou as dores da sua alma. Agora, se você priorizar um crescimento espiritual, se você priorizar conhecer a Deus, buscar, estudar a sua palavra, buscar conhecimento no Senhor, orar. Se você prioriza isso hoje na sua vida, como será o futuro predestinado por Deus para você? De glória, de sucesso, vencedor. Então, querido, naquilo que eu priorizo, define o meu futuro. Mas aquilo também que eu priorizo, eu me torno, eu adquiro autoridade, como foi cantado hoje aqui. Uma pessoa, ela pega, estuda uma determinada área, e ela prioriza exatamente só um assunto naquela área. Pergunto eu, torna-se ou não autoridade no assunto? O camarada vai estudar engenharia, e ele vai, estuda todas as fases da engenharia, primeiro ano sobre estrutura, ponte, outro ano sobre estrada, sobre construções, aí ele vai fazer depois uma pós-graduação, aí ele vai priorizar, vou fazer só fundamentos, só alicerce, vou priorizar só em estrutura, base. Ele se torna ou não autoridade no assunto? Sim. Quando alguém precisar de algo muito forte, muito estruturado, que vai ter muito peso para cima, vai procurar quem? Essa pessoa. Por quê? Porque ele adquiriu. Então, naquilo que eu priorizo, define o meu futuro. Aquilo que eu priorizo hoje vai me encaixar naquilo que o Senhor já deu como oportunidade ou não. E naquilo que eu priorizo na minha vida, eu vou ter autoridade sobre o assunto. Agora, se o indivíduo não prioriza nada na vida dele, se ele não foca em nada na vida, se ele vive a vida toda naquela canção, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
achando que isso é até louvor de igreja. E aí ele vai a vida desse jeito. Qual é a autoridade que ele vai ter amanhã? Nenhuma. Quando ele for falar sobre um assunto, o pessoal olha para ele assim: você? Fala sério. Ninguém vai dar nem ouvido. Por quê? Porque ele não priorizou naquela área, ele não focou naquela área, ele não buscou conhecimento naquela área. Agora, quando você foca, você tem autoridade. Aí você pega um indivíduo que está cansado, não tem compromisso com Deus, um dia aqui, outro dia lá, procura Deus de vez em quando, tal. Na hora que a coisa pega, ninguém procura esse indivíduo. Por quê? Porque ele não tem autoridade. Sábado eu fazer uma experiência bem interessante. Inclusive até já vou abrir aqui para pedir ajuda dos irmãos. Uma senhora veio aqui da zona rural com um filho de 21 anos que está com um problema mental. Ela já levou em vários médicos, ele já tomou vários medicamentos e não houve resultados. Ela está há 5 anos lutando. O menino começou com um problema com 16 anos, por causa de uma brincadeira do tio, que pegou um rato e jogou nele, o menino surtou e até hoje não voltou. Está com 21 anos. E veio bater na porta de uma irmã aqui da igreja. Não foi bater na minha porta, foi bater na porta de uma irmã da igreja. Porque disseram para essa senhora: você vai lá na casa dessa irmã, que ela ora. Ela é uma mulher de oração. Ela ora e quando ela ora as coisas acontecem. Já que o médico não deu jeito, bate lá na casa dessa irmãzinha e vai lá que ela vai orar pelo seu filho. Por que essa mulher veio procurar uma senhora comum, mas que tem autoridade? Porque quem disse para ela já deu o currículo. Ela ora. Ela busca comunhão com Deus. Ela todo dia tem um tempo com Deus. Então ela tem autoridade para ministrar sobre o mal que está na mente desse menino. E aí a irmã entrou em contato comigo. Vamos lá, pastor? Eu digo, vamos. Pegamos o carro, fomos lá. Chegamos lá, começamos a ministrar para o menino. Não é questão de espírito maligno, é questão mental. E uma família extremamente necessitada, dormindo em 2 cobertores no chão, nem cama tem na casa. Tem nada. Inclusive no final do curso, se você quiser ajudar com alguma coisa essa família, quiser até ir lá, eu levo você. E você ajuda o que você puder. Dê uma cama, dê um fogão, dê um bujão, dê o que tiver no seu coração. Dormindo em 2 cobertas no chão. Não tinham nem alimento. A gente já ajudou no que pôde e fica aí à disposição de você ajudar também. Mas aquela senhora, ela veio e disse assim: olha, eu já procurei vários médicos, 5 anos. Já passaram tudo que é tipo de remédio para o meu filho. Não resolveu. Agora eu resolvi apelar para Deus. E eu vim procurar a senhora, porque disseram que a senhora ora. E quando a senhora ora, as coisas acontecem. Uma pessoa que priorizou, talvez já há muito tempo na vida, a oração. Há muito tempo, um tempo de comunhão com Deus. Agora está sendo visto como uma ponte de salvação para alguém. É exatamente esse, querido, o chamado nosso como igreja. É exatamente este o chamado que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. O Senhor, quando nos chamou aqui na terra, Ele nos deu uma missão. Para todos nós, todos que estamos aqui, o Senhor, o primeiro chamado foi, vinde a mim. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado e tal. Agora, o que a gente se engana é achar que o Senhor chamou todo mundo e diz assim: agora você vai ficar aqui debaixo das minhas asas e está sossegado. Para todos que Ele chamou, Ele também nomeou, diz a palavra de Deus. Nos nomeou para quê? Para sermos ministros de Deus e embaixadores do céu. Alguém se torna embaixador só porque acordou de manhã e diz assim: eu acho que eu vou ser embaixador hoje. Acontece isso? Com alguns deve acontecer, né? Aí eu sonhei que eu estava falando francês. Bonjour, natureza. Você é embaixador lá na França. Rapaz, eu tive um sonho esquisito. Eu acho que era alemão que eu estava falando. Eu vou ser embaixador lá na Alemanha.
Não. Para ser embaixador, o que é que o indivíduo tem que fazer? Focar. Um curso de relações internacionais, um curso de comunicação, alguma área. Depois ele tem que passar num dos concursos mais difíceis do país, do Instituto Rio Branco. Ou, se ele quiser ser embaixador direto na ONU, vai ter que prestar o concurso lá. Tem que falar no mínimo 3 idiomas, além da sua língua nativa, para poder ele chegar. Uma pessoa, para chegar nesse cargo, será que ela teve que focar na vida? Quantas férias a galera todinha da casa saiu e disse assim, não posso, porque eu tenho que ficar estudando. Eu tenho prova. Quantas diversões a galera saiu, não, porque vai ter um aniversário, vai ter isso, vai ter uma balada, vai ser o quê? E a pessoa diz assim, não dá, eu tenho que estudar. Aí amanhã, ela é embaixadora. E o fulano que não fez nada na vida, fica todo orgulhoso, batendo no peito assim, porque o meu colega lá de escola, a gente estudava junto, olha. Nós estudávamos junto. Hoje ele é embaixador, lá nas Nações Unidas. E você, eu estou embaixo da dor, sofrendo que nem condenado aqui. Mas a pergunta que a gente vê logo na língua é assim, mas vocês não estudavam junto? Será que eles estudavam junto mesmo? Com certeza não. Deu sorte, né? Tem um amigo que deu uma sorte, cara, ele está embaixador, lá na Suíça. Deu sorte, né? Pois é, quando a gente prioriza, as coisas dão sorte, fica mais fácil na vida da gente. Agora, quando não prioriza, querido, não dá. Então, a gente não tem que contar com a sorte. A gente tem que contar, querido, com aquilo que o Senhor já disse que é possível na nossa vida. A predestinação de Deus nada mais é de que Ele dizer para você, é possível isso, isso e isso na sua vida. Agora, só vai acontecer se você focar, se você priorizar, se você entrar na rota, se você entrar no caminho. Aí sim vai cumprir na sua vida. E agora quebra o castelo de muita gente que está dizendo que Deus falou e não cumpriu. Quando Deus fala, querido, na maioria das vezes, mesmo quando é uma palavra profética, é um desafio. Se eu agora foco no que o Senhor falou, se eu começo a colocar fé, crer, a minha oração, os meus projetos de vida em direção ao que Deus falou, vai se cumprir. Agora, Deus fala uma coisa, eu digo assim, isso é muito difícil. E eu começo a focar para o outro lado, a palavra não vai se cumprir. Porque qual é a parte de Deus numa profecia? Ele diz, ele mostra lá no futuro. Uma profecia nada mais é do que uma predestinação, está lá, e ele já diz assim, quem já foi pai sabe, filho começa a andar, a gente põe ele aqui, aí dá aquela carreirinha para trás, e assim, vem, se vai cair a gente vai lá, coloca em pé de novo, vem, até o lugar que você determinou. Assim é a palavra profética. O Senhor, ele coloca a gente lá, e ele diz assim, vem, eu já arrumei, já predeterminei. Isso aqui já é seu. Agora você precisa fazer a rota. Você precisa caminhar. Você precisa, mesmo estando do seu lado. Eu, quando começou os meus filhos a querer andar, por ser muito alto, primeira vez que eu fui brincar com eles assim, eu já saí com a costa. Aí uma senhora, muito sábia, disse assim, irmão, tem um jeito mais fácil. O senhor passa assim uma fralda pelo meio dele aqui, pega as duas pontas atrás e segura. Eu digo, é mesmo, né? Aí eu ficava só marionete. Aí, o que é que você vai fazendo? Você vai folgando a fraldinha devagar, né? Para ele começar a pegar ritmo. Quando ele menos percebe, a fralda não está mais segurando, ele já está andando só. Até uma hora que você tira. E aí depois a gente quer que ele sente, fique quieto, né? A gente ensina a criança a andar, depois a gente fica, senta menino, quieta menino. Mas foi a gente começou, mas nós que ensinamos, agora segura. Mas ele pegou a carreira, a mesma situação. Eu e você, querido, preste bem atenção. Você hoje está sentado aí e diz assim, meu pastor sabe tanto, que ele foram vários anos de estudo, mas você pode chegar no mesmo nível, pode até ultrapassar. E a minha oração a Deus é que você ultrapasse no conhecimento, na graça, na verdade, na espiritualidade. Não tem problema nenhum que você cresça. Que ultrapasse, que seja usado por Deus.
Não tem problema nenhum. Que bom, porque o mundo precisa. Agora, o grande detalhe, querido, que eu quero que você entenda sobre predestinação. O Senhor já tem um projeto predestinado para mim e para você. Agora, se nós vamos chegar lá ou não, depende do que você está priorizando hoje na sua vida. Aquilo que você prioriza hoje na sua vida, define se você vai chegar lá no projeto de Deus ou não. Naquilo que o Senhor já disse que é seu, que é direito seu, que é sua herança, que é promessa de Deus para a sua vida. Aquilo que o Senhor prometeu para a sua casa, para a sua família, depende do que você vai fazer hoje. Da posição que você toma hoje, da sua entrega hoje, daquilo que você disponibiliza na sua vida. Porque quando o Senhor te dá uma palavra, uma promessa, querido, foque e comece a andar naquela direção. Porque durante o caminho você vai adquirindo autoridade, você vai adquirindo poder, você vai adquirindo unção, você vai adquirindo ousadia. E quando você menos percebe, querido, você vai observar que durante a caminhada, vai ser que nem fase de videogame. Quem joga videogame aqui sabe. Quando você passa de uma fase para outra, melhora ou piora? Piora. Fica mais fácil ou mais difícil? Mas você persiste, não persiste? Você não luta para ultrapassar aquela fase? A próxima vai ser mais difícil, mas você também vai. Vai chegar uma hora que você vai ultrapassando as fases, chegando lá no final, você está tendo autoridade no assunto. Você agora está tendo sucesso. Por quê? Porque você não desistiu. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer na alma do desistente, mas Ele tem prazer na alma daquele que persiste, que não desiste, que não volta atrás, que não abandona. Então hoje, querido, eu quero que você entenda uma coisa. O que foi que o Senhor predestinou? A predestinação de Deus é para uns ou para outros? Não. Não, querido. Para todos nós Ele profetizou, Ele predeterminou um futuro de excelência, um futuro de graça, um futuro de paz, um futuro de vitória para as nossas vidas. Agora, o que precisa é nós priorizarmos na direção do que Deus estabeleceu para nós. O que poderia ser o Egito hoje, querido, se tivesse dito sim para o Senhor e priorizado o Senhor? Podia ser uma potência mundial. Porque na força do braço deles, chegaram já, há um tempo atrás na história, a ser a maior potência do mundo. E hoje, um país de terceiro mundo. A Síria, nem no mapa existe mais. Acabou. Sumiu. O que seria a Síria hoje se tivesse dito sim para o Senhor e priorizado? Quem é Israel hoje? Um país com uma área territorial menor do que o estado de Sergipe, que é o nosso menor estado. Com apenas 8 milhões de habitantes. O país que mais tem prêmios Nobel no mundo. E não é só Nobel da Paz, não. É de economia, de medicina, de química, de física. São as mentes mais inteligentes do mundo. Um povo que já se levantaram em 2 guerras mundiais para tentar destruir com eles. Não conseguiram. Um povo com 8 milhões cercado por 40 milhões de inimigos. Com armas apontadas para eles. E quando lança um míssil de lá, ele já destrói o míssil no ar. Um país que, se você não sabe, é o número 1 de tecnologia no mundo. Se você acha que Estados Unidos, Japão, China são mais inteligentes, vão tudo aprender lá. Por quê? Por que que hoje eles são uma autoridade? Por que que hoje Israel tem o melhor sistema militar do mundo? Porque eles disseram sim no dia que o Senhor desafiou eles para ser o seu povo. Tiveram seus erros no meio do caminho? Tiveram. Se distanciaram do Senhor? Distanciaram. Passaram por cativeiro? Passaram. Se reconciliaram com o Senhor? Sim. Se levantaram de novo? Levantaram. Foram espalhados pelo mundo? Foram. Mas o Senhor disse assim, olha, você é o meu bichinho. Sabe como eu chamo para ele? Bichinho de Jacó. Você é o meu bichinho de estimação. Ninguém sai chutando você assim à toa, não. Ninguém sai maltratando você, não.
A guerra é comigo. A mesma coisa ao chamar de Deus para mim e para você. Nós fomos chamados para ser feitos filhos de Deus. Nós fomos chamados, querido, para ser embaixador de Cristo na terra. Nós fomos chamados para ser ministros de Deus nessa terra. Eu e você fomos chamados, querido, até para comer o melhor dessa terra. A Bíblia não mente. O livro de Isaías, capítulo 2, diz assim: se você ouvir a minha voz e quiser, primeiro o Senhor chama. Você viu como é a regra lá no começo? Ele já diz assim: olha, está aqui, ó, o melhor dessa terra para você. Essa é a predestinação, você comeu o melhor da terra. Só que depois ele diz assim: agora eu estou chamando, quem quer? Aí diz assim: eu quero, mas o caminho é esse. Ah, Senhor, não dá para andar fora do caminho, não? Não dá para pegar atalho? Não dá para ir por outro lado? Não, o caminho é esse, filho, só tem um. Por isso que quando Jesus veio na terra, ele usou o termo definido, o artigo definido: eu sou o caminho. Não tem mais de um, não. Eu sou a verdade. Só tem uma verdade. Não é aquilo que alguém falou ou deixou de falar, é aquilo que a Bíblia diz. Eu sou a vida. Longe de Deus não tem vida, tem euforia. Momentos de alegria, momentos de prazer, mas vida só no autor da vida, Jesus. Só lá. Então hoje, eu quero te dizer que existe uma predestinação linda de Deus, que chama todos nós, sermos bem-sucedidos nessa terra, e por fim, herdar a vida eterna. Sabe o que é que Jesus predeterminou para nós aqui, quando ele esteve aqui? Que nós teríamos vida abundante, e por fim, a vida eterna. A vida abundante, querido, é uma predestinação do Senhor para todos nós. Mas, depois que ele predestina, ele chama: ei, quem quer? Ninguém quer. Tem uma vida abundante para você, quem quer? Ainda bem que teve uns que acordaram. Aí ele chama. E na hora que ele chama, vem aquela turma, aquela euforia, tal, correndo, ele diz assim: oh, mas o caminho é estreito. Tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter obediência, tem que ter hierarquia, tem que ter submissão. E aí o que é que muitas vezes nós fazemos? Ah, eu não quero. Porque, querido, como nós vamos alcançar a excelência sem ter submissão? Não se alcança a excelência sem submissão. Por que é que quando as coisas apertam, quando o problema estoura, nós chamamos bombeiro, polícia, exército? Porque lá tem hierarquia, lá tem submissão, lá tem voz de comando. Um fala, os outros obedecem. Por que não chama a ONG tal, que só faz barulho? Porque nem eles sabem o que eles estão fazendo na vida. Só quer saber que lucro que vai dar. Então não resolve problemas. Mas no reino de Deus, querido, é assim. Há um chamado de excelência para você. Você nasceu para ser bem-sucedido nessa terra. Você nasceu para ter vida abundante. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para ter paz. Você nasceu para ter alegria. Você nasceu para se superar. Você nasceu para ser um referencial nessa terra. Tudo isso o Senhor predestinou e conquistou na cruz do Calvário para nós. E a Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança, meu irmão. Agora, o que você prioriza hoje determina se você vai chegar lá ou não. Fique em pé, eu quero orar com você. Qual a prioridade que você está dando na sua vida hoje? Que prioridade? Qual é o percentual que você tem dado para o Senhor na sua vida? Qual é o percentual que você tem dado para o reino dos céus na sua vida, meu irmão? Qual o percentual que você tem dado para os teus projetos, aquele sonho? Porque, querido, o Senhor nos fez sonhador e temos que sonhar mesmo, mas você precisa focar no seu sonho. Você precisa priorizar. Tem coisas que você sonha na vida, querido, que você precisa priorizar e tem que abrir mão de outras. Senão você não alcança. Senão não chega a um determinado local. É muito bom nós podemos sonhar, querido, mas o sonho não pode ser uma utopia. O sonho de se tornar uma realidade, ele tem que se tornar uma verdade em nossas vidas. Nós temos que começar
a fazer uma prioridade. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Existem inúmeras promessas de Deus para você, e nenhuma Deus te enganou. Em nenhuma Ele mentiu. Todas estão predeterminadas para você. Agora, diante de todas as promessas de Deus, qual o nível de prioridade você tem dado? Qual o nível de prioridade? Deixa eu dizer uma coisa para você, desculpa não é sinônimo de prioridade. Eu não vou naquela igreja lá porque o irmão do obreiro lá está preso. Que nexo tem uma coisa com outra? Nenhuma. Eu não vou mais orar porque eu já orei e Deus não me escutou. Para a oração ser ouvida no céu, tem um segredo que Jesus nos ensinou. Quando orar, você vai dizer assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra, do jeitinho que ela é no céu. Que a resposta de oração, submeta à vontade de Deus. Você tem direito a dizer tudo o que deseja seu coração na oração. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Você tem direito a dizer tudo. Mas a chave que vai virar a fechadura para abrir a porta é quando você diz assim: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus deu esse exemplo. No seu momento de maior agonia no Getsemane, ele olha e diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe por quê? Porque já está predeterminado na Bíblia que toda a vontade de Deus, para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é melhor do que a nossa mente pode alcançar. Ela é melhor do que os seus sonhos. Ela é melhor do que você possa imaginar. Porque a vontade de Deus, ela é boa e não nos acrescenta males. Quantos desejos nós tivemos na vida, querido, que veio no pacote um problemão para carregar o resto da vida? Quantos? Mas quando o desejo de Deus se cumpre em nossas vidas, querido, não vem nenhum problema escondido, não vem nenhum vício oculto lá dentro, não vem nada desastroso lá dentro. Vem transformador, desafiador, isso vem para crescer, para chegar naquilo que o Senhor predeterminou. Querido, você foi predeterminado desde a fundação do mundo para ser filho do Deus vivo, herdeiro de todas as bênçãos espirituais, conquistador, vencedor. Você foi predeterminado desde o seu nascimento para ser campeão, para ser vencedor. Não é à toa que para você nascer, você já teve que passar da primeiro grande obstáculo, da primeira grande disputa entre milhões de espermatozoides. Você venceu, porque o teu DNA é de vencedor. O teu DNA é daquele que cumpre a carreira proposta. Você nasceu com o DNA já aperfeiçoado por Deus para em todas as coisas ser mais do que vencedor. Por isso ele diz na sua palavra: o que pode nos separar do amor de Deus? Seria a angústia, a tribulação, seria as coisas do presente, do porvir, as espirituais, as materiais. Estou bem certo de uma coisa, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque acima de todas essas coisas, somos mais do que vencedores. E se você ainda não fez conexão, esse texto que diz que você é mais do que vencedor, está no mesmo capítulo 8 de Romanos que eu li lá sobre predestinação. Se você emendar todo o capítulo, você vai descobrir o quê? Que você nasceu predestinado a ser mais do que vencedor. Você nasceu predestinado para ser mais do que vencedor. Mas o que vai determinar se você vai chegar lá é o que você está priorizando hoje na sua vida. O que você está priorizando? Eu estou priorizando olhar o defeito dos outros. Responde para mim, qual vai ser o seu futuro amanhã? Eu estou priorizando
acusar os outros. O que você vai ser amanhã? Pastor, eu estou priorizando entrar lá no meu quarto, fechar a porta e orar em secreto com Deus. O que eu vou ser amanhã? Mais do que vencedor. Você vai ser uma pessoa de autoridade. Você vai ser uma pessoa que quando você chegar, os demônios já saíram com antecedência. Que quando você chegar, a porta já vai estar aberta. Porque quando você busca o Senhor, Ele entra na tua causa. Priorize o Senhor todos os dias da tua vida. Priorize começar o seu dia falando com o Senhor. Priorize começar o seu dia com um devocional com Deus. E veja a diferença. Priorize a todos os dias dizer assim: Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Priorize todos os dias se apresentar diante dele e dizer assim: eu me submeto, Senhor, à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu me submeto ao teu plano, Senhor. Toma pelas mãos e ensina a andar nas tuas veredas. E aí você vai ver que tudo que o Senhor predeterminou, que é bom, que é nobre, que é genuíno, que traz alívio e descanso para a tua alma, será uma verdade, uma realidade na sua vida. Eu quero orar com você que hoje quer mudar suas prioridades. A oração hoje não vai ser assim: Senhor, abençoa. Não, a oração é por aqueles que querem mudar a sua prioridade. Se você hoje observou que a sua prioridade não vai levar você a lugar nenhum, que a sua prioridade vai levar você a um lugar limitado, que a sua prioridade está limitando você das promessas do Senhor, que se as suas prioridades estão sendo qualquer outra, menos aquelas que o Senhor desafiou a sua vida, eu quero te fazer um convite hoje com muito amor. Mude as suas prioridades. E qual deve ser, pastor, a minha prioridade? Jesus já nos ensinou qual deve ser a nossa prioridade. É buscar em primeiro lugar. Vamos lá? Buscar em primeiro lugar. Essa é a prioridade. E todas as demais coisas vos serão. Está aí, querido. Tudo que o Senhor predeterminou para a sua vida começa quando você prioriza o reino dos céus.